Neste quarto episódio da segunda temporada do podcast Equilibrando Pratos, trouxemos um convidado incrivelmente especial, Rossandro Klinge. Rossandro é psicólogo, escritor e palestrante, reconhecido por sua habilidade em traduzir conceitos complexos da psicologia para o dia a dia, tornando-os acessíveis e aplicáveis. Mestre em ciências da educação, ele se tornou uma referência nacional em temas como comportamento humano, inteligência emocional, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Com uma carreira sólida na área da psicologia e educação, Rossandro ganhou projeção ao participar de programas de TV e rádio, além de produzir conteúdos que alcançam milhões de pessoas nas redes sociais. Ele é autor de diversos livros que abordam o autoconhecimento e o equilíbrio emocional, contribuindo para a transformação pessoal e profissional de seus leitores. Esse episódio ficou lindo e emocionante. Aproveitem esse presente. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Equilibrando Pratos. Nós já estamos no quarto episódio da segunda temporada, pessoal. E eu estou muito feliz porque hoje é um dia muito especial e será com certeza um divisor de águas para o nosso programa. Bom, o Equilibrando Pratos, ele tem como objetivo trazer reflexões, fazer com que vocês reflitam melhor a respeito da trajetória. E nós trazemos convidados para relatarem as suas experiências e vivências. O objetivo do Equilibrando Pratos, ele se associa muito com as emoções humanas. Então, para isso, eu trago como minha co-host a psicóloga Márcia Lopes. Márcia, muito obrigada e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Thaisa. Para mim é um prazer enorme estar fazendo parte desse projeto incrível. E eu sou psicóloga, atuo na área cognitivo-comportamental, tenho trabalhado com programas de emagrecimento e terapia de casal. Excelente, excelente. Muito obrigada por você estar aqui. Pessoal, nós estamos muito felizes e emocionados. Eu não vou nem esconder a minha emoção, porque hoje eu estou realizando um sonho, tá? Que é ter aqui no nosso programa Rossandro Klinge. Gente, muito obrigada, Rossandro, por você ter aceitado o nosso convite. O Rossandro dispensa apresentações, né? Psicólogo, palestrante, escritor. Rossandro, muito obrigada. Seja muito bem-vindo ao Equilibrando Prato. A alegria tá aqui, Thaís, Márcia, a alegria tá aqui com vocês. Eu acho que sempre... Sabe que o podcast, as pessoas dizem que o podcast hoje é a nova fogueira do bate-papo, né? As pessoas conversam com tempo para poder desenvolver o raciocínio, se conhecerem, contribuírem no próprio papo entre nós aqui e com quem vai nos assistir. Não importa que hora da madrugada a pessoa dá um play nesse vídeo para poder alguma coisa tocar o coração delas. Com certeza, o podcast realmente, você tem razão, ele está revolucionando, né, a forma que as pessoas se comunicam, porque hoje as pessoas não ficam mais sentadas em frente à TV, é mais fácil assistir um podcast, porque a gente pode escutar lavando uma louça, limpando a casa, Exato. na academia, enfim, no carro, viajando, então é muito, muito dinâmico, né, e por isso nós estamos aqui para debater vários temas, né, vamos discutir hoje vários temas relacionados ao comportamento, psicologia, enfim, educação, autoestima, autoconfiança, perdão, né? Bora. Olá, pessoal. O primeiro recado que eu tenho para dar para vocês é para falar da Clínica de Estética Avançada da doutora Patrícia Marchiori. A clínica da doutora Patrícia é um espaço super moderno, é um espaço super acolhedor e que oferece aí diversos tratamentos estéticos que todas as mulheres aí buscam. E eu gostaria de destacar, de dar destaque para um tratamento específico que é a terapia capilar. Pessoal, nós estamos enfrentando uma epidemia de dengue no Brasil e um dos efeitos colaterais desse vírus pode ser uma intensa queda de cabelo. Eu mesma tive uma experiência muito positiva com essa terapia capilar que a doutora Patrícia Marchiori oferece na clínica dela, e tive resultados excelentes. Então, para você que teve problema com dengue, conhece alguém que teve problema com dengue também, não perca a oportunidade de conhecer o espaço da doutora Patrícia Marchiori e buscar por esse tratamento. O QR Code que direciona para o perfil da doutora Patrícia estará na tela. Não perca essa oportunidade. Pessoal, e o segundo recado que eu gostaria de dar para vocês é sobre
espaço da Natasha Carriço, que é o Desejo de Spa e o Desejo de Bronze. Esse espaço é um espaço incrível que fica localizado no centro da cidade de Mogi Guaçu e oferece diversos serviços: spa dos pés, massagem, bronzeamento também artificial, que é um tratamento de pele. E eu gostaria de destacar esse último, que é o bronzeamento artificial. Natasha Carriço é especialista nessa área e ela é reconhecida pelo bronzeamento artificial que ela oferece, que é um tratamento de pele, é um tratamento diferenciado. Então aqui eu coloco para vocês, mulheres que desejam ficar lindas, com a pele bronzeada e com a pele tratada também, a conhecer esse tratamento que é ofertado na clínica, no espaço da Natasha Carriço. E o outro recado que eu gostaria de deixar aqui para vocês é a respeito da nossa querida Bárbara Ribeiro, que ela é uma life planner, uma excelente profissional que é franqueada da Prudential. E voltamos agora para o nosso papo de hoje. Então, pessoal, voltando aqui para a nossa conversa, Rossandro, eu gostaria muito que você conversasse com a gente sobre a importância da psicologia nas empresas. Porque hoje, uma grande dor no mundo corporativo que a gente observa é a qualidade das lideranças. O que você tem a falar para nós sobre isso? Bom, umas 3 horas de podcast a gente fala sobre o tema, né? Mas, na verdade, assim, a gente sabe que em todos os lugares nos quais nós nos relacionamos como seres humanos, isso vai na igreja, na escola, na família, no time de futebol, num show que a gente vá, e no mundo corporativo, que é um lugar onde a gente passa mais tempo do que com a família, porque a gente passa mais tempo trabalhando do que com os nossos parentes, porque a maior parte do tempo que a gente passa com os nossos parentes, a gente está dormindo. A gente chega em casa no fim da noite, toma um café, pergunta como é que foi o dia, vai dormir, acorda e volta para o corporativo. Esse corporativo, ele vai refletir as emoções humanas de cada um dos membros dessa empresa. Não importa em que lugar você esteja, que hierarquia você ocupe, se você é um CEO, se leva, não importa. O líder, ele sofre de uma doença, ele é humano. Porque geralmente a gente acha que ele é um ser que é dotado a líder, ou o líder é um ser que é como se fosse um IA que trabalha com seres humanos, mas não tem, tipo um Spock de Star Trek, né? Que não tem emoções, mas tem. E sinto as suas dores, suas angústias, e também tem os danados dos modelos anteriores de gestão, do tipo manda quem pode, obedece quem tem juízo. E as muitas gerações, elas vão lidar com essa liderança de forma muito particular. Hoje nós temos 2 problemas muito claros, entre os muitos que a gente pode identificar nas empresas. Eu falo muito para empresas e muito para gestores. Nós temos tanto a gestão que foi formada no modelo antigo, que é exigida renovar-se, a geração que foi treinada no manda quem pode, obedece quem tem juízo, hoje tem que escutar a calma, você tem que se relacionar com mais humanidade nos relacionamentos. Mas ele não teve essa liderança quando ele era alguém que estava sendo liderado. Ele tem que desenvolver uma coisa que ele não aprendeu. Do outro lado, nós temos uma geração também que há uma certa fragilidade. Então, às vezes, você não está fazendo nada que é humilhante, não está dizendo uma coisa impactante, você está fazendo um feedback comum e as pessoas têm crise de choro, crise de pânico, saem da empresa, voltam com o lado psiquiátrico de afastamento porque, olha, o relatório não está legal. São pessoas que foram educadas em famílias que nunca ouviram não, sem limites e tal. Então, existe assim, de um lado e de outro, digamos assim, movimentos que precisam ser corrigidos e amadurecidos. A gente pode, nas corporações, de um modo geral, ficar só na queixa. Tá muito difícil, a geração Y, Z, H, e pega o alfabeto todinho para justificar a ineficiência de algumas coisas. Ou a gente pode entender, sim, que é um mundo em transformação, mas, de um modo geral, a empresa é um lugar que tem que ser de adultos. E, numa relação de adultos, você tem direitos e obrigações. Você está numa empresa, você tem obrigações e tem direitos, né? Tem direito a um tratamento justo, digno, decente, mas você tem que cumprir metas, bater as metas que você acordou quando você chegou lá, né? Então, às vezes, tem empresas até que saem daquelas classificações, porque aquelas classificações assim, essa empresa é das melhores para trabalhar, não que não seja um índice importante, que é legal, mas às vezes você fica tão tomado de burocracias para atingir certas metas que a coisa em si não funciona. E o objetivo final da corporação, qualquer que seja ela, é fazer uma entrega na sociedade, qualquer que seja essa entrega, mas que ela tenha lucro, porque senão ela vai à falência. E o objetivo todo se perde porque você começa, digamos, a fragilizar todo o ambiente. Então, nem pode ser tóxico, porque adoece todo mundo. Eu tive uma experiência bem interessante. Eu tenho, na CBN,
3 colunas, né? Uma que é diária, uma na quarta ao vivo e uma no domingo ao vivo. Com a Pétria, domingo ao vivo, a gente fez uma série sobre, você que trabalha com relacionamentos, sabe? Eu fiz uma série sobre relacionamentos tóxicos, mas era vida de casal. E aí o meu sócio na Educa, Jaime, falou para mim, eu encontrei com um amigo que faz parte de uma grande multinacional brasileira de tecnologia, e ele falou para mim, tu é o sócio do Rossandro, falar para ele não passar na frente da empresa tal, que eu trabalho lá. Por quê? Porque ele fez uma série na CBN sobre relações tóxicas, e muitos gestores, ouvindo a série, perceberam que eram abusados no trabalho e pediram demissão. E não eram pessoas fáceis de se substituir, eram pessoas muito qualificadas, e está tendo um problema na corporação. Aí você veja, se a pessoa está ouvindo um programa em que eu estou falando sobre relacionamentos tóxicos, vida de casal, e faz uma ilação entre o que ele está escutando e percebe, na empresa eu estou passando por isso, significa dizer que mesmo uma corporação internacional, claro que eu não vou citar o nome, uma grande multinacional internacional de tecnologia, que de certa forma vem da ideia de um lugar em que todo mundo é super feliz, no fundo, pode ser tóxico. Mas também não pode ser um lugar em que as pessoas não cumpram, né, metas. Então, há ali, nesse momento, a ideia de que as ciências de comportamento, trabalhar as emoções, a psicologia organizacional, né, ela vai chegar assim como... Inteligência emocional, né? vai contribuir. Eu percebi que com o aparecimento, entre aspas, né, da inteligência emocional, as empresas começaram a prestar atenção um pouquinho nisso. Sim. Trabalhando por competências. Muitas empresas soft fizeram skills. muitos trabalhos de assessment com seus líderes. Eu atuei em alguns momentos nesse formato, né, como consultora de RH, onde eu fiz assessment em várias empresas, de vários segmentos, e como era importante isso. E sabe o que eu percebi, Rossandro? Que aqueles que realmente tinham sucesso, eles se preocupavam com o outro e também com o seu desenvolvimento. Então, eles falavam o seguinte, se a empresa não me pagar o assessment, eu vou pagar particular, porque para mim é importante ter esse desenvolvimento. Eu preciso saber o que eu preciso desenvolver, que está relacionado também com o feedback. Sim. Como as pessoas têm dificuldade de receber feedback. E de dar também, né? E de fornecer. É. E aí, eu queria até trazer uma metáfora que eu gosto de utilizar, que é muito interessante, que eu vi num treinamento que eu participei, que é sobre a síndrome da nuca. Você já ouviu falar? Não. Você já ouviu falar, Thaís? Não. Então, assim, eu introduzo, né, o feedback para as pessoas entenderem como que é importante. Então, é assim, Rossandro, qual foi a última vez que você viu sua nuca? Faz tempo? Foi hoje? Só quando a gente vai cortar o cabelo, o cara no sinal mostra 5 letras que por atrás, aí você vê sua nuca. Eu nem lembro quando isso aconteceu. E você, Thaísa? A mesma situação. Agora, só que com certeza ele corta o cabelo muito mais vezes do que eu durante o ano, né? Eu corto uma vez. Então eu vejo menos a minha nuca do que o Rossandro, com certeza. Mas alguém viu sua nuca hoje? Com certeza, várias pessoas. Várias pessoas. Então, o que acontece? O nosso comportamento é como a nossa nuca. Ele existe, ele está lá, mais do que a gente mesmo. todo mundo está vendo, todos os dias, a todo momento. Que fantástico isso. Então, como é importante a gente ouvir o feedback? Porque eu tenho consciência da nuca, mas eu não fico pensando o tempo todo nela. É a mesma coisa que acontece com os nossos comportamentos. Sim. Então, as pessoas precisam se abrir para ouvir. E o que é importante entender? Um feedback que eu não consigo digerir não significa que aquilo é uma verdade absoluta. É importante que eu pesquise com outras pessoas se realmente aquilo é validado, para eu poder considerar. Esse feedback pode também estar enviesado, né? De repente alguém que não vai com a minha cara. Isso. E aí, será que esse feedback foi justo? Exato. Às vezes o feedback é dado de uma forma equivocada, mas o conteúdo está correto. Tipo, a pessoa meio que foi estúpida na hora que tu falou, mas o que ela está trazendo é importante. Quando você tem maturidade, você, vou filtrar a forma e vou ficar com o conteúdo. Porque senão infantilmente, vou ficar na forma, você foi grosso comigo, e vou desconsiderar o que você contribuiu. A maturidade é importante, né? É porque quando você fala isso, Márcia, eu fico pensando, sabe, Thaís, que você fala dessa metáfora que eu achei super interessante da nuca, é que no fundo, a percepção das pessoas e a forma como elas se comportam com a gente dão muitas dicas do que a gente precisa melhorar, manter, aprimorar.
Eu digo que convívio com as pessoas maduro e com autoobservação poupa muita terapia. Porque você não fica esperando que alguém vai te contar muito sobre o seu comportamento ou te ajudar nessa busca pessoal, porque você está ali percebendo não somente como as pessoas reagem ao teu comportamento, mas sobretudo, ou acima de tudo, como você reage ao comportamento dos outros. Que o estoicismo, estou vendo a sua coleção lá, que eu também tenho essa coleção, que é exatamente isso, assim, o mundo ele não vai ser como eu gostaria, as coisas vão ter um lugar ali do jeito delas, mas eu vou conseguir, através de um filtro que eu estabeleço em maturidade, mediar isso aí e tirar do mundo que tem de melhor. Ou suportar. E quando você fala da inteligência emocional, Márcia, que é um conceito que vem à tona e que chama a atenção para os danados dos soft skills hoje em dia, né, que são as habilidades e competências emocionais, de fato, há um olhar, ainda está longe do ideal, mas hoje se observa isso, se olha para esse lugar e se percebe hoje nas corporações, inclusive, elas têm a ideia seguinte: eu prefiro alguém com competências emocionais e pouca habilidade técnica do que alguém com muita habilidade técnica, mas com pouca competência emocional. Por quê? Porque a habilidade técnica eu treino na empresa, porque toda empresa é uma universidade corporativa. Com certeza. Mas as competências emocionais têm que vir de casa, que são, digamos assim, estruturas de valores e comportamentos que eu não vou fornecer para você. E isso também vale para o relacionamento na vida 2, né? Oh, meu Deus. Eu prefiro alguém que seja super decente. Eu sempre dizia para os pacientes quando eu atendia, gente, prefiro alguém que não é tão bom de cama, que não é um grande amante ou uma grande amante, que nem... Porque isso você treina, mas que seja decente. Porque nem sempre o bom amante ou a boa amante será um bom marido ou uma boa esposa. Mas um bom marido e uma boa esposa pode se tornar um bom amante, porque é técnica, é treino. Sim. É diálogo, Diálogo, é construção. conversar, é fornecer feedback, é redirecionar, falar dos seus desejos, né? E é bem isso, nas empresas que eu trabalhei, no agro, né, eu trabalhei em multinacionais, é isso, assim, tem se dado muita atenção para essas competências mais comportamentais, né? Uhum. Como que você lida com a emoção e como que você lida, na verdade, com o ser humano no final do dia. Sim. Até por isso, até que eu decidi na minha vida, durante a minha carreira, eu tive uma formação bastante técnica, eu fiz mestrado, tudo, depois eu fiz um MBA em marketing, e eu acabei decidindo fazer uma pós de gestão de pessoas e liderança. Por quê? Porque no final do meu dia, não importava a técnica, com a técnica que eu trabalhasse, mas no final do meu dia, o meu trabalho ele só era feito, entregue, e aquilo ali ia depender exclusivamente de como que eu lidava com as pessoas. É verdade. E tinham dias que eu tava lá com um senhorzinho na roça, pessoa super simples, né? E de tarde eu tava fazendo reunião com um gerente global, não sei das quantas, entendeu? Então, assim, era uma discrepância muito grande. Mas no fim as emoções são as mesmas, né? Exato. Exatamente. Então, você lidar com as diferenças culturais, etc., sociais. Uhum. Mas, assim, o que eu percebi durante a minha carreira? Que o trato com as pessoas é um grande diferencial hoje. Não importa se é engenheiro, médico, jornalista, mas, assim, você lidar com as pessoas, eu acredito que é um grande diferencial. Na verdade, se a gente olhar todas as dores humanas, elas são fruto de uma inabilidade de lidar com os comportamentos. O nosso, com nossas próprias emoções, se perceber, se entender, né? Mínimo de autoconhecimento. Porque imagina que vocês me deram o endereço, né? Avenida Paulista 2006. Aí imagina que eu chegasse aqui e dissesse assim: ô Thaís, ô Márcia, como é que eu chego aí? A primeira coisa que vocês iam me perguntar é: você está vindo de onde? Se eu estivesse da Zona Leste, é um jeito. Se tivesse, por exemplo, vamos supor que eu acabei de pousar, você ia perguntar em Congonhas ou Guarulhos? Ou está em Campinas? Eu estou subindo aqui a Marginal, em que ponto? Estou vindo de Santos. Então, para cada lugar desse, você me daria uma orientação de como chegar, né? Significa dizer que se eu não sei aonde eu estou, dificilmente eu sei como chegar onde eu desejo. Então, o mínimo de autoconhecimento, e aí lembrando, nós vivemos num mundo em que não há estímulo para o autoconhecimento. Porque o que a gente vive hoje é uma sociedade da fuga de si mesmo e da banalização do tempo, que é uma preciosidade. Então, as pessoas passam hora consumindo besteira, bobagem, ou fake news, ou mentira, ou ódio nas redes sociais. As pessoas passam horas e horas se distraindo no tempo que sobra para se conhecer,
Eu entendo, às vezes está cansado, trabalhou pra caramba, pegou transporte, andou 3 horas no metrô, ônibus, chegar em casa e tudo que quer. Eu preciso. Mas só que para eu sair deste lugar que me esgota, né, que me faz lamentar a vida que eu gostaria de ter, mas eu não tenho, eu preciso entender, eu posso me distrair, eu posso ver um videozinho engraçado no TikTok, eu posso ver uma série, mas eu preciso parar, refletir e avançar. E aí, como as pessoas não fazem isso, elas ficam mantendo ressentimentos em relação a tudo que elas não conquistam, aos sonhos que não realizam, e esses ressentimentos eles vão para o que Freud vai chamar de transferências relacionais. Eu vou transferir meu ressentimento, então eu chego em casa, aí eu brigo com a Márcia, brigo com você, porque eu estou transferindo. Eu não posso brigar com meu patrão, não posso brigar com alguém que fez um trânsito tão caótico, uma linha de metrô que não atinge uma cidade tão grande como essa de milhões de habitantes, que não... É mais fácil eu lutar contra as pessoas que estão do meu lado que me amam, tornando minha vida pior, do que entender que tem um sistema adoecido ao meu redor. Então tem que ter autoconsciência, tem que ter capacidade de diálogo, tem que entender que muitas vezes quando você está irritado comigo, eu vou ficar em silêncio, dizer não é comigo que ela está irritada com o mundo. Se eu for falar isso agora, ela vai ficar mais irritada comigo ainda. Quando passar, como é que foi seu dia? Não foi legal, né? Você está muito irritada hoje. A pessoa só queria um acolhimento. E isso é que vai fazendo com que as relações comecem a ser funcionais, que as pessoas pensam sempre que é alguma coisa muito sofisticada, autoconhecimento, que tem que fazer um profundo mergulho em si, que tem que chegar a um estado de consciência. E não, é uma construção diária e uma disposição diária para... Posição, acho que é tudo. A gente assistiu, Márcia também viu a entrevista do Joel J com o Rossandro. Eu achei assim fantástico como que você exemplificou a questão da tomada de consciência quando você começa a falar que a pessoa ela tá levando pedrada, só que ela tá no escuro. Aí ela acende um fósforo. Aí, Dá vontade de apagar, né? Rossandro, traz para nós, porque é muito legal aquilo que você falou. Eu cheguei... Achei muito Os emblemático. pacientes começavam a terapia e chegava assim, e Márcia deve passar muito por isso. Começa a terapia, vem com a dor, que é a queixa inicial que você traz o paciente, e ele começa no processo. E quando está assim, de algum tempo, aí fala assim, piorou minha vida. Eu estou sofrendo mais. Eu falo, entenda, é porque você acendeu um fósforo para ver o estado de caos. Nessa hora você pode apagar. Se eu voltar para o escuro e ficar recebendo pedrada de mim ou do mundo, ou continuar com o fósforo, ficar somente, ai que caos, e aí queima minha mão, apaga o fósforo. Oi, peraí, deixa eu pegar um pedaço de papel aqui para aumentar a visão. Eu vou botar numa vela para começar a ver de onde tá vindo a pedrada, para poder, sei lá, desviar pelo menos, vai que uma pedra bate e outra não, já é evolução, né? E além do que, tem uma questão do condicionamento. Então, por exemplo, eu tenho um comportamento que eu venho com ele há muito tempo na minha vida, 10, 15, 20 anos. Eu resolvo que esse copo vai ficar deste lado. E um dia eu resolvi, não, esse copo vai ficar deste lado. Eu tomei a decisão consciente. Onde é que eu vou buscar o copo amanhã? Aqui. Porque eu passei anos com o copo aqui. Imagina, você coloca a chave do seu carro numa mesinha quando chega em casa. Ah, não, fica muito exposto. Eu vou deixar lá do lado da mesinha de cabeceira da minha cama. Você passa uma semana procurando. Aí você faz, idiota, você botou lá. Imagina, uma decisão de mudar um objeto leva um delay, um tempo de adaptação. Imagina um comportamento cristalizado na sua alma. Então você tem que ter autocompaixão no processo. Tem que ter disposição. Nem todo dia dá para ter uma DR consigo mesmo, que tem hora que cansa, obviamente. Tem dia que você tem que se distrair mesmo, fazer de conta que, vou dar uma de poliana, não vou nem entrar aqui nas questões da vida. Mas tem dia que você tem que encarar a existência, olhar para a vida. Então, essa tomada de consciência, ela é feita com intenção. E é interessante que tem uma escritora belga chamada Marguerite Yourcenar, que ela diz assim que o nosso verdadeiro lugar de nascimento não é o dia que a gente nasceu, mas é aquele primeiro dia em que a gente olha com consciência e maturidade para a vida. É quando você faz o parto de si. E todo parto é doloroso, mas o que ele liberta e que ele libera é muito lindo. Então, se você imaginar, não se concentra na dor do parto da nova criatura que você vai gestar. Se concentra na beleza da nova criatura que vai vir com esse parto. Porque aí você permite passar por esse processo que ele é temporário. E é interessante, né? Quando a gente fala da responsabilidade pessoal. Como as pessoas têm dificuldade de perceber a responsabilidade que ele tem pela tua própria vida. Sim. E qualquer fracasso, as pessoas colocam a culpa nos pais,
no professor, no chefe. Fala um pouquinho disso, Rossandro. Eita, essa terceirização da responsabilidade, né? Assim, é muito, eu tenho alguns pacientes que chegavam assim e falavam, você não perdoa, não é porque você não quer. Você não perdoa porque você não quer perder o bode expiatório. Toda vez que dá errado, você diz, meu pai era alcoólatra, minha mãe era narcisista, meu marido me traiu, minha esposa, não sei o que lá. É tão conveniente em quem acusar que eu não quero perder esse, digamos assim, serzinho que eu odeio de estimação. Porque ele me ajuda a eu me desculpar Sim. e não assumir a responsabilidade sobre os meus gestos. Então, muita gente não amadurece porque é conveniente. Né? Aí essa zona de conforto vai avançando para uma zona de acovardamento, em que você começa a ter covardia de assumir a própria vida. Quando você perdoa, você perde a identidade. Porque, por exemplo, imagina João que odeia a esposa, tipo Marta, ou Maria que odeia Pedro, ex-esposo. Então, João não é João. João é o ex-marido da Marta, né? E a Maria é a ex-esposa do Pedro. Então, ela sempre que for falar com você, vai conversar. Tipo assim, você falava assim, você viu que ontem teve uma lua e tal, vermelha, a pessoa fala, pois é, inclusive um dia eu tava com um Pedro, aquele infeliz. Aí assim, 15 anos depois, Pedro continua lá. Então a sua vida não é mais circular em torno dos seus objetivos, você fica circulando ao redor da mágoa e daquele que provocou essa mágoa. O sol, Recém, né? o sol é essa pessoa. Quando você tira o sol, aquele planeta fica sem órbita. Quando eu tiro o ódio de alguém, quando eu tiro a acusação dos pais, eu fico num limbo identitário. O que eu faço agora? Quem sou eu agora se eu não tenho a quem acusar? Porque eu passei anos me definindo como a ex-de, ou ex-de, ou filho de, Sim. né? Como é que eu vou fazer agora? Aí você entra numa espécie de ato, tem até um teórico da psicologia chamado Friedrich Perls, que ele vai falar que seria como se fosse uma zona cinzenta, em que você fica tão desconfortável que você quer voltar para aquele lugar, você apaga o fósforo e fica no lugar que é mais confortável. Porque eu sei, Fica no escuro. eu sei o que é ser a ex-de ou ex-de, mas eu não sei quem sou eu. Eu não sei como é que é ser Maria ou João. É porque dá trabalho construir uma identidade. Aí eu vou precisar começar a construir essa identidade, testar. Tem uma cena no filme Noiva em Fuga, que é com a Julia Roberts e o Richard Gere. Vocês devem lembrar, um filme mais antigo, galera, que esse pessoal 30 menos não sabe o que é, mas dá para pesquisar no YouTube e encontrar. Né? Então, tem uma cena que é assim, ele vai casar com ela foge de novo. E ele fica se achando, por que ela foge sempre? Aí ele tem um insight. E ele entende que não adianta explicar para ela, e tem que fazer com que ela perceba isso de forma inquestionável e pedagógica. Aí ele chama ela, sem mágoa nenhuma. Eu queria tomar um café da manhã com você. Aí ele, tá bom. Aí quando ela chega lá, tem 5 tipos de ovos. Ovos mexidos, ovos fritos, ovos estrela, toda aquela variação, ovos com bacon. Aí ele faz, por que você colocou 5 tipos de ovos para mim? Eu entendi por que você nunca casou. É porque toda vez que você estava com alguém, você deixava de ser você e passava a ser o que o outro queria. Então, se o seu namorado gostasse de ovos mexidos, você começava a comer ovos mexidos. Se ele torcesse por time de basquete e tal, você passava... Então, você começava a deixar tanto de ser você que você concluía que na hora do casamento você estava morrendo. Porque seria uma pá de cal em sua própria identidade. Então, o que eu estou fazendo aqui para você? Eu estou, obviamente, destrinchando o texto dele. Ele não falou tudo isso. O que eu estou oferecendo aqui para você? Eu quero que você coma esses 5 tipos de ovos e diga o que é que você gosta. Porque se você gostar de ovos mexidos e eu gostar de ovos com bacon, você sempre vai comer ovos mexidos, eu sempre vou comer ovos com bacon, porque eu não estou casando com você para te anular. E eu lembrei porque a minha esposa é cantora. E quando a gente foi casar, muita gente falou para ela, não casa, ele vai te tolher, você é cantora, papapá. E a gente, num certo dia, foi entregar convites. E a gente parou na casa de uma amiga dela, que também canta. E ela foi, entregou o convite e ela voltou triste. Eu fiz, o que foi que houve? Não, ela falou assim, que eu não deveria casar e tal. Fiquei tão triste com ela, magoada, assim, porque ela, em vez de estar feliz comigo, ela me estimulou. Eu digo, não fica infeliz com ela. Porque é o seguinte, primeiro eu acho que talvez ela esteja pegando a própria experiência dela
e Transferindo. transferindo para você. Uhum. E como ela ama você, ela não quer que você passe pelo que ela passou. No fundo, foi um gesto de amor o que ela fez com você. A única coisa que ela não sabe é quem sou eu. Uhum. Mas você sabe quem sou eu. E você sabe, eu não sou âncora na vida de ninguém, eu sou vela. Assim como você é na minha. Comigo vai ser mais rápido, porque eu não vou ancorar, eu vou te botar uma vela para você ir mais longe. Então, basicamente, o que eu estava dizendo para ela era isso. Olha, se você entender qual é a sua identidade, não muda mais ela. Afirma, não é que eu não vou nunca ceder, não vou conhecer o novo, mas eu tenho que ter os limites que estabelecem a minha identidade. As pessoas às vezes têm dificuldade porque, por exemplo, pessoas que têm baixa autoestima, elas não sabem dizer não. Uhum. Elas não sabem dizer o que elas gostam, porque elas não querem desagradar. Elas precisam ser aceitas. Vocês o precisam tempo ser assim. todo, Tem a né? criancinha que quer o olhar do papai e da mamãe. Você é menininho bom, menina boa, né? Então você não pode ter raiva. Eu lembro que estava com uma família e a criança, não, bebê, você sempre é sorridente, você não pode ficar chateado. Eu falei, não, ele pode ficar chateado, ele tem o direito. Imagina se ele disser que ele só é amado se sorrir, ele vai virar o quê? Um palhaço? Não, o palhaço como profissão, não estou fazendo um julgamento em relação a isso, mas ele tem que ser sempre somente agradável para ser amado. E quando eu não quiser aquele sabor de pizza, e quando eu não gostar do que está acontecendo, eu não posso dizer o que eu sinto. E, claro, as famílias, elas são imperfeitas. Elas vão criando movimentos que vão tolhendo aqui, machucando ali, às vezes traumatizando, às vezes tem abuso no meio. E aí, claro, esse contexto vai gerar adultos que vão casar ou vão se relacionar ou vão para o mundo do trabalho com todas as dores Uhum. postas ali nas relações. Ô, Sandro, aproveitando essa tua fala, a gente estava debatendo aqui essa importância. Queria que você explicasse com a tua experiência, o que você tem visto, a diferença de como é visto, por exemplo, o sucesso digamos, do homem, né, do marido, na sua família, e da mulher. Já, você sabe que eu atendia muito, né? Esses casos não é que todos os casos sejam assim, tem exceções, mas o que eu percebia, pelo menos pela minha experiência, e quando eu converso com outros terapeutas e outras pessoas, é que enquanto a esposa, ela vê o sucesso do marido como sendo um sucesso da família, e ela fica feliz com cada avanço profissional do esposo, com cada conquista, o inverso nem sempre se dá. Na média, os homens encaram o avanço da esposa, o crescimento dela, como algo que depõe contra ele, como se fosse uma competição. E eles tentam tolir. E aí, hoje, eu não vou nem entrar nessa celeuma, porque o mundo está tão He-Man contra o esqueleto, tão Defquentes contra o Murra, Pipiu contra a Frajola, que está cansativo. Está cansativo. Tudo vai para a esquerda ou direita, tudo é pauta para discussão. Mas aqui é equilibrando pratos. A gente equilibrando pratos, O equilíbrio é reflexão. entende que é preciso um amadurecimento do homem para que ele torça pela esposa e não tolha a esposa. Será que é por causa disso que a gente está tendo tanto divórcio? O Sandro, É uma das como é que variáveis, você só que enxerga isso? é uma das variáveis, mas eu percebi também que muitas mulheres, elas terminam se arrependendo. Hum. Por quê? Porque às vezes a sensação delas é o seguinte, eu me divorciei, ele refez a vida, eu não estou dizendo que não tem casos em que o divórcio não seja a saída, tem casos Sim. que é a saída. Ah, com certeza. Mas às vezes é tipo assim, vamos imaginar o seguinte, tem um caso clássico, tem uma paciente que ela chegou para mim e fez, Sandro, meu marido não torce por mim. Afirmação. Qualquer conquista minha ele menospreza, ele ridiculariza, né? E eu fiz, e você quer separar? Quando isso acontece me dá vontade. Mas ele é tão funcional em outras áreas da vida, aí me dá exemplos. Ele é um excelente amante, então nossa vida sexual é maravilhosa. Ele é um pai incrível, é um dono de casa fantástico, é um cara bem-humorado, papapá. Agora ele não torce por mim. Digo, então tá, vamos imaginar que aqui nós temos 10 itens, então ele está tirando 8 e tem 2 pontos que não funcionam, é? Você acha que vale a pena abrir mão de 8 pontos por 2 que não funcionam? Ou você olha assim e pensa, isso é um ponto cego do meu relacionamento. Não vai mudar. E aí, Não veja dá só, para ter tudo. e não dá para ter tudo, então eu não vou falar pro meu marido do meu sucesso. Eu vou trazer isso para minha mãe, pro meu pai. Não vou falar. É um tema, pronto, ele não tem maturidade para esse lado. Então, num casamento, na família, né, você não tem tudo em todo mundo. Então tá, então eu comecei a falar para ela, não conta teu sucesso para ele. Sabe, Conta quando pra ele outras perguntar como é que pessoas. tá, não, tá
menospreza. Não... Porque assim, se você gosta e tem tanta coisa funcional, não vai acabar um casamento, porque tem um ponto aqui que não tá funcional. Todos os relacionamentos têm ponto cego. Aí tem que ter maturidade pra você. Realmente, eu não vou abrir mão de uma coisa que tá funcionando super aqui por causa disso aqui, cara. Pô, não consegue ver. Tem um lado imaturo que acha que é concorrência. Que beleza. Não vou ficar aqui tentando que ele tire 10 ou que ela tire 10 em tudo, porque senão eu vou acabar por causa de um ponto que não tá funcionando. Sim. E às vezes vai o peso também que cada um atribui para cada prato. Para cada prato. Né? Porque muitas vezes essa questão, agora vou dar o meu exemplo, a questão para mim, assim, de um companheiro estar comigo e ele torcer para o meu sucesso e ele abraçar meus projetos, as minhas causas e ele entender isso como algo importante, para mim tem muito peso. Para mim. Isso Tá aí. funciona, Thaisa, com um homem curado. Então. Um homem curado e adulto, ele não só torce pela mulher que está do lado dele, como ele colabora. Um homem ferido e infantil, ele sabota e se torna tóxico. Exato. Então, quando eu digo homem curado, não é um perfeito, assim, não, alguém que é adulto. Sim. Então, é preciso que as pessoas procurem se relacionar com adultos. Que tem muita criança no mercado. Ô, Sandro, dá para colocar uma placa, assim, pra gente esticar rápido, sem indicação, uma indicação, uma coisa fluorescente. Tipo, 10 regras para saber se ele é um homem adulto. Né? Olha só. No fundo, quando a gente está relacionando com as pessoas... Dá para fazer um podcast com isso, Sandro. Já fica para frente. No fundo, quando a gente está num relacionamento com uma pessoa, a gente começa um relacionamento com uma pessoa, a gente tem aquela fase inicial que eu chamo de contrato afetivo. Contrato afetivo. Começa a te conhecer, saber o que você pensa. Então, padrões de uma pessoa curada, pessoa adulta. Essa pessoa não espera mais que os pais façam por ela. Você ainda está reclamando do pai e da mãe? É infantil. São sinais, né? São sinais. Red flags. As bandeirinhas vermelhas. Ó. Vou pegar aqui algumas coisas, né? Que é a lista e tal. Outra coisa. Algumas dicas. Aqueles homens que têm aquela turma de amigos, só faz tudo com aquela turma de amigo. É adolescente. Adolescente. Só... O cara prefere estar com os amigos que com a esposa, cara. Tem um negócio errado. Ou adolescência tardia. Então a turma... que é o adolescente. Termo técnico. Sim. A gente bota adolescente porque está misturando. Então, assim, a pessoa ainda está assim na turma dos amigão lá, que você na pré-adolescência é normal, tal, né? Que está vivendo só o prazer. Ele não quer ter responsabilidade, ele não quer assumir as atividades da casa. Ele não quer tomar decisões, então ele delega para a mulher. São vários sinais. Tem muitos sinais. O problema é que quando a gente está apaixonado, que é um estado de notícia temporária. Estado de demência temporária. A gente decide casar naquele momento. Eu sempre falo assim, gente, não case apaixonado, case amando. Porque no amor você conhece a pessoa de fato como ela é, inclusive com os defeitos, mas eu topo esse negócio, porque vale a pena. Com o holofote ali, né? Você enxergar que é mesmo. Na paixão você tá... O bônus e o ônus, né? Na paixão você tá cego, só vê virtude e não vê defeito. No amor você vê o projeto completo, the big picture, né? Você vê a figura toda e diz, eu topo, isso aqui vale a pena. Porque, inclusive, quando a gente tá num relacionamento e a gente é maduro, e a gente realmente tá ficando adulto na relação, a gente descobre, por exemplo, que às vezes há um descompasso. Vamos supor, um começa a avançar profissionalmente mais que o outro. Quando você ama, você descobre que sucesso não é sobre onde você quer chegar, é também sobre quem você não quer perder. Então, muitas vezes, você diminui o passo para não perder quem no compasso da vida está do teu lado. Não significa que você abriu mão do seu sonho, mas você fala assim, se eu continuar indo, essa pessoa vai se perder de mim e eu dela, e não vale a pena essa vitória se ela não estiver do meu lado. É o processo da mudança, né? Que é aquele das transfirações. Aí você volta e faz assim, eu vou ajudar essa pessoa a crescer também. Porque quando ela entender o que eu estou entendendo, ela vai perceber que também é ela no processo. O nível de consciência, né? E aí, o que acontece com muitas pessoas? Elas vão fazendo esticamento de distância, acaba aquela relação, que é altamente importante, que começou com você quando você era alguém realmente que ninguém conhecia, ou que realmente amava você e não que se representa. E aí qual é a garantia que você vai conseguir alguém que ame você e não quem você representa? Porque agora você é um personagem público. Então é importante que você entenda que na vida, às vezes, eu dou um passo atrás para não perder o que é importante. Então o sucesso não é sobre metas a alcançar, mas sobre coisas e, sobretudo, pessoas que eu não quero perder. Porque a gente conhece muitas pessoas que são um sucesso externo, mas é uma derrota pessoal.
que não tem ninguém para estourar um champanhe para comemorar as vitórias. Nossa, isso é muito triste. Porque fui perdendo ao longo do processo inúmeros amores. E depois, como no filme Clique, avançou tanto a cena que nem usufruiu do que conquistou e se encontra numa profunda solidão. Então, esse compasso, descompasso, num relacionamento a dois, você vai sempre ali medindo. Pô, agora eu ando desacelerada, tem que ter paciência. Aqui, calma, o meu tempo é um, o tempo do outro é outro. Vamos aqui, eu vou tentar ajudar, mas eu não vou também impor. E nesse processo é muito também o diálogo e a maturidade das duas pessoas, né, Rossano? É a maturidade, né? São diferentes. Exato, porque assim, um tem a consciência disso que você está falando, poxa, eu estou avançando, a outra pessoa não está avançando, opa, peraí, vou dar um pause para tentar puxar essa outra pessoa, como você mencionou, mas a outra pessoa, ela não entende dessa forma. Aí pode ser que essa outra pessoa, ela enxerga que a outra, ela tá mais na frente e vai competir, e entra nessa vibe de competição, não é? E não tem esse entendimento, né? Agora, uma coisa que eu trabalho bastante nas terapias de casais é estimular que o casal tenha um tempo para conversar. Sim. Um tempo para trocar ideias, opiniões. Às vezes eles leem os livros juntos, então cada um lê o capítulo, depois discutem, ou então vamos imaginar tal situação, tal objetivo e construírem juntos. Isso, nossa, é muito rico. Eu observo. Ir para academia juntos, fazer coisas juntos. É um Y, né? Casamento é um Y. Você tem aqui uma parte que é comum, os dois fazem juntos, e é importante, e tem uma parte que fazem individuais para respirar a própria identidade, que também é importante. Nem pode ser um I, nem dois L's ao lado. Tem que ter momentos em que você está junto, momentos que você, né? Então, assim, é um movimento que... E, claro, você vai amadurecendo, porque é interessante, no processo do amadurecimento, você vai se reapaixonando. Sabe quando você lê um livro... Aí você lê um livro, aí você vai e grifa coisas. Aí você vai reler aquele livro depois de um tempo. Aí quando você está relendo o livro, você olha seus grifos e faz assim. Por que eu grifei isso? Agora se tornou óbvio para você. Agora tá óbvio. Na época, não. Não era. Aí você vai continuando ali, descoberta. Aí tem um ponto lá na frente, você, como é que eu não grifei isso? Porque você não teve nem maturidade de absorver aquilo. Você passou como um outro olhar, né? Um outro olhar. Então imagina num relacionamento, na medida que você vai relendo o relacionamento, tem coisas que você vai dizer que virou óbvio, mas tem coisas que você vai descobrir nuances de qualidades e de grandezas na alma do outro que você se reapaixona. Que você olha e passa, que coisa incrível, olha só. Na época que imagina, na época que você está mais novo e tudo é só desejo, sexo e corpo, a um olhar era um outro, que continua sendo importante, é importante. É por isso que a gente casa, por causa do sexo, não é ficar com a mamãe. No fundo, o que decide é desejo. Né? Desejo é que faz você sair de casa, senão você ficava com a mamãe e com o pai. Então, assim, aí você vai, mas você começa a perceber assim, poxa, na verdade é como se o tesão também fosse desdobrado para que prazer em vermos juntos essa série, conversarmos sobre ela depois. Que prazer em tomarmos um café junto e falar sobre o dia e rirmos juntos. Que prazer em reunirmos a família, isso também tem desejo no meio. Sim. Que prazer em escolhermos um sofá para casa juntos e nós escolhermos uma peça de decoração para a estante. Que legal. Isso também é prazeroso. Sim. Não é que você não vai continuar tendo vontade e desejo sexual pela pessoa, mas você vai desdobrando nuances do prazer. Você vai construindo, nuances do desejo que não estavam dados no primeiro momento. Sim. E que vão enriquecendo essa trajetória da vida a dois. E aí você vai percebendo que não se trata de eu subjugar alguém ou alguém me subjugar, não se trata de ser um jogo de xadrez, nem da gente trocar nossas patologias. Trocar as nossas patologias. Mas de nós sermos um advento de cura mútua um para o outro. Nossa, que bacana. E é legal, a gente trouxe o Alexandre Coimbra Amaral aqui também. Meu amigo querido. O Alexandre, e ele falou, uma das coisas emblemáticas que ele trouxe para nós, ele falou o seguinte, que o desafio do relacionamento, né, à medida que ele vai... o relacionamento vai ser longo, né, que ele vai se desdobrando, é você amar as transformações do outro. Também. Né? Porque, assim, muitas vezes você olha para aquela pessoa que você conheceu, sei lá, 5 anos atrás, e até meu ex-marido falava isso pra mim, mas você não é mais aquela mulher que eu conheci. Que bom. E eu olhava pra ele e falava assim, puxa, isso é um elogio?
E eu perguntava, isso é elogio? E pronto. Não, É a era. admiração. Como é É, importante ter admiração no relacionamento isso. também. E aí, mas aí que tá. O nível de consciência e, de repente, o nível de entendimento da vida da outra pessoa, ela não consegue entender por que que você tomou aquelas decisões, por que que você está tomando aquele caminho, por que que você dedica horas do teu dia para fazer tais coisas. Então, assim, ela não consegue amar suas transformações, Esse né? tripé aqui, ó, desse microfone, ele é muito pedagógico pra gente. Tá. Vamos lá. Imagina aqui que o amor é um tripé. Que o amor digamos assim, entre homem e mulher, né? De um relacionamento entre dois. Nós temos a admiração e o respeito. Que nós temos por papai e mamãe, não temos? Uhum. Uhum. O que nós não temos por papai e mamãe? Desejo. Hum. Então, quando eu caso, eu tenho um tripé: desejo, admiração e respeito. Por que é importante ter os três? Porque de vez em quando a gente tem crise. Mesmo quando o desejo entra em crise. Normal. Mas eu admiro e respeito você. Uhum. Às vezes eu respeito quem tem crise, mas eu te desejo e eu te admiro. Às vezes a admiração entra em crise, mas eu te respeito e eu te desejo. Quando você usa só um critério, é uma mesa com uma perna só. Quando ela quebra, a mesa toda cai. Ah, é só desejo. Cara, desejo é assim, você virou a esquina, tem uma pessoa mais interessante ainda. Essa análise é muito importante para Bem, que a pessoa não tome uma decisão impulsiva, né? Não casa no desejo. Baseado no verde, né? Na grama verde do vizinho, né? Inúmeras possibilidades, porque onde que eu vou encontrar esse tripé de novo? E eu até estava conversando com algumas pessoas que fazem aqueles encontros de casais, que são legais, não tenho nada contra eles, mas eu conversei com padres e pastores amigos, e não são, às vezes eu sou contra o encontro. Por quê? Porque tem casais que vão ser os tutores. Aí tá lá um casal em crise. Aí aquele casal que vai ser tutor, às vezes nem tem aquele casamento tão feliz, mas eles pregam uma harmonia, um casamento tão incrível, que aquele casal que tá lá em crise olhar assim, eu quero casar com ela, eu quero casar com ele. Em vez de corrigir o meu relacionamento, eu quero trocar do relacionamento. Nessa grama verde, você vai que sai com um casal de amigos, aí um casal tá lá, tipo, aí, poxa, olha, ela é melhor que minha esposa, ele é melhor que meu esposo. É tão fácil fazer isso, é preciso ter muita muita maturidade para ir. Mesmo que sejam, pode ser que seja realmente um casamento muito mais feliz que o meu. Isso não deve apontar para mim como algo que eu queira ter do outro, porque na verdade, nada garante que se eu acabar com aquele casamento e for lá, vai dar certo, porque é a dinâmica dos dois. Então não se trata de eu entrar no casamento que eu vejo como feliz, mas de me inspirar naquilo para tornar o meu feliz. E o que que eles fazem? Eles se respeitam, eles se elogiam, eles se escutam, que é uma coisa clássica. A pessoa está aqui na mesa conversando e você conversa com todo mundo e não olha para sua esposa, não olha para seu esposo. Não inclui na conversa. Você olha para todo mundo e ela ou ele fica aqui como que se não existisse. como coadjuvante. Coadjuvante. Então, porque você tem que. É uma pessoa também que está na mesa que precisa ser escutada, você precisa olhar. Às vezes a gente machistamente é treinado para não fazer isso. E aí você você não pode ser sequestrado por isso. Você pensa assim, eu tenho que adquirir consciência dos comportamentos que eu herdei geracionalmente, mas que não dizem que eu preciso morrer com eles. Porque o convite para todos nós é que a gente seja sempre um pouquinho melhor do que o que a gente recebe da família. Para a gente entregar algo a mais, A né? evolução, acho que a gente tem que ser. A nossa missão é ser melhor que nossos pais, né? Exatamente. É básico. Básico, o pessoal até fazendo o contrário, né? Exato. Aproveitando essa fala tua, Rossandro, a gente gostaria que você comentasse sobre a respeito das redes sociais, né? Como é que elas têm afetado aí as dinâmicas, porque essa história da gente olhar que a grama do vizinho é mais verde, se você imagina com o advento das redes sociais e esses movimentos, É. e tem muita grama tem gramas e gramas de vizinhos, né, que a gente tá olhando. Filtro, né? A grama Galinha com filtro. acho que Às vezes é seca, mas tá verde na foto. sim, então. Cheio de buraco, mas tá lá igual o campo do Corinthians. Pois é, exatamente. Então, assim, como que você tem visto, assim, o impacto das redes sociais nas relações, assim, em geral? As redes sociais têm pouco tempo que elas fazem parte da nossa vida, mas a forma como elas mudaram o panorama da história humana é avassalador, como poucas coisas conseguiram em tão pouco tempo. E aqui não se trata de demonizar,
porque elas também, por exemplo, a gente está aqui usando uma rede social para chegar às pessoas, seja Spotify, YouTube ou qualquer outra plataforma que leve o E conteúdo. nós estamos aqui por causa da rede social. Exatamente. Então, assim, é sobre o que eu entrego ali, né? Então, assim, eu digo que a rede social ou YouTube e tal é uma espécie de eletroencefalograma do psiquismo planetário. Então, o que mais é visto? É o dantesco, é o ridículo, é o pornográfico, porque é o que você quer ver. É uma projeção do nossa psique coletiva lá. Então, um vídeo como esse, em que a gente está falando aqui de um conteúdo que trabalha as pessoas, que as convida a uma reflexão pessoal e crescimento, a visibilidade dele é muito menor se a gente começar a lacrar aqui e falar mal dos outros, se a gente ficasse falando mal de política, dividindo esquerda com direita, se a gente quisesse falar, se a gente quisesse causar aqui para o algoritmo nos dar no hype, entendeu? Então, o grande drama é que esse hype que o algoritmo dá é a mesma coisa do Ibope. As pessoas falam assim, o Brasil precisava de uma TV de qualidade. Nós temos uma das melhores TVs do planeta, que é a TV Cultura. Vê a audiência dela, ela está lá. Por que as pessoas não assistem? Elas querem ver o ridículo, o dantesco, né? A palhaçada. Quase que eu citei aqui um programa ridículo, mas eu não vou citar tudo. Evitamos processos, né? Então, assim, mas as pessoas, elas podem... Então, o que acontece é que eu tenho que olhar para as redes sociais, no caso de nós que usamos a rede social para entregar um conteúdo, como um espaço relevante e importante para que eu transmita algo legal. É o compromisso que a gente tem. E também com a seriedade de que aquilo também é um business muito importante. Claro. E que também, sobretudo, nós somos usados pelas grandes empresas que nos têm como produtos a serem vendidos. Tanto nós que produzimos conteúdo, que podemos ser esgotados para poder continuar sendo relevantes, e eu não entro nessa. Não vou, para poder ter mais like curtido tem que polemizar. Então esquece que eu não vou polemizar, porque eu quero ser instrumento da paz. Pronto. Né? Então, se é para isso, eu vou ficar na minha. Se quiserem curtir só 2 pessoas, não tem problema. Que elas olhem e entendam o que eu estou querendo entregar. Mas para poder 3.000 verem, eu tenho que fazer uma coisa bem ridícula? Não, eu não vou andar com melancia na rua, no pescoço, para poder ser visto. Para 2 pessoas você já fez a diferença. Diferença. Que é isso que é importante. E levar a diferença. E do outro lado, as pessoas que consomem conteúdo, assim, amadurecer. Acho que a sociedade, inclusive na Educa, que é a empresa que eu tenho aqui em São Paulo, que é de educação socioemocional para escolas, a gente tem um pilar muito importante lá, que é a educação midiática. Nós precisamos estava na educar pauta as aqui para a gente pessoas. perguntar sobre o Educa. Rossana, já aproveita e conta para a nossa audiência. Nós temos que educar as pessoas para que elas possam aprender a lidar com a internet com maturidade. A Educa surgiu como? Eu falo muito para o mundo corporativo. Há muito tempo eu faço palestras para empresas, para níveis, bancos, enfim, tudo que você imaginar. Mas o que eu percebi é que eu falava para adultos que estavam adoecidos e fazia uma palestra que não resolvia tudo, né? E eu pensei assim, e se eu começasse a fazer uma coisa mais consistente e antes do adoecer dessas pessoas? E eu pensei, então, por que não levar para as escolas educação socioemocional? Aí eu encontrei uma pessoa, que é meu sócio, Jaime Ribeiro, e ele falou assim para mim, mas já tem conteúdo, eu sei, mas entenda, eu não acredito que empresas que trabalham o desenvolvimento das emoções, elas são concorrentes umas com as outras. Primeiro que não tem nenhuma empresa que vai pegar todo o mercado só para ela, ainda mais num país de 220 milhões de habitantes. É uma coisa. Outra coisa, cada um dá uma contribuição muito única. Então eu sempre digo que as pessoas que têm outras empresas de educação socioemocional, elas não concorrem conosco. Elas concorrem com a gente pela saúde mental na escola. Nós estamos juntas tentando levar a saúde emocional para as escolas. Só que, obviamente, quando você entra no mercado, depois você quer corrigir o que o outro não fez. Então, a gente entendeu que não adiantava educar somente as crianças e os adolescentes, mas também tinha que ajudar a família a desenvolver uma jornada de parentalidade saudável. E que isso não se dava apenas naquela reunião de pais e mestres que acontece em janeiro e em julho. E que nem todo mundo comparece. Não, porque o que eu escuto em escola é o seguinte, pode ir em qualquer escola, seja escola de R$300 de mensalidade, escola de 16 mil de mensalidade, porque tem, é inacreditável, que quando você chega para dar palestra para os pais, os diretores ou mantenedores fazem assim, é uma pena, professor Rossandi, eu fiz, vou concluir sua frase, que é que os pais que precisavam vir não vão vir. Os que não precisavam vir já estão aqui. Entende? Então, se eu não consigo resolver naquela reunião, naquela palestra de janeiro e de julho, como eu resolvo? Então, nós criamos um aplicativo chamado EducaPlay. O objetivo é,
nós fomos fazer uma formação de educação parental para que a gente trouxesse a educação parental e criássemos uma jornada de parentalidade saudável, com as dores todas da família, desde a infância à pré-adolescência. Desde meu filho não quer comer, meu filho não escuta, meu filho quer ser o digital influencer, meu filho está viciado em bets. Ou seja, todas as dores que as pessoas sentem, inclusive a Alexandre é uma das pessoas que tem lá no aplicativo aula que ele deu. Sim. Ou seja, que é para a gente construir para a família e ela ter lá em pílulas, seja como se fosse um Netflix. Às vezes é 1 minuto, às vezes é 2, 20 ou 1 hora. Eu vou chamando a atenção da família, esse conteúdo é legal, quer mais? Tem mais aqui, quer mais? Porque a gente vai construir uma jornada de parentalidade saudável, a gente leva a educação socioemocional para as escolas, cuidando dos educadores também que estão adoecidos. E só aqui em São Paulo? Não, no Brasil todo. A empresa é em São Paulo, mas ela atende escolas no Brasil inteiro, né? Tem que ter sede em algum canto, a empresa, mas ela atende no Brasil inteiro. E aí você leva, além da educação parental, a educação socioemocional, também a educação midiática, que é como viver a jornada no mundo midiático, no mundo das redes sociais, que veio para ficar, ninguém vai acabar, explodir. E as crianças que nasceram nisso, né, Rossandro? Porque é diferente nós, nativo digital, que somos que pegamos a época analógica, né? Ou a internet de escada. Nossa. O modem. Essa internet que a gente tinha que ficar esperando até meia-noite. Para poder começar a usar mais barata. Enfim, é muito diferente, né? Essas crianças que nasceram já nesse mundo digital. E elas são ainda mais vítimas porque nós temos aí estudos que mostram que é a primeira geração que, por causa também das redes sociais, não é a única variável, mas é uma variável considerável, certo, é a primeira geração que terá menos capacidade intelectual que os pais. A gente vinha crescendo e agora a gente está em declínio. E você consegue trazer para nós o porquê desse declínio cognitivo, Rossandro? Olha, se eu não leio, se eu passo o dia sendo... os smartphones e os aplicativos e redes sociais, eles são feitos para gerar severa dependência psíquica. Não é leve dependência, severa dependência psíquica. As pessoas vão para o banheiro, com o celular na mão. Lavam as mãos, mas não lavam o celular. As pessoas estão no metrô e olhando o celular. As pessoas estão conversando numa pizzaria vendo o celular. As pessoas estão na mesa com a família vendo o celular. Tem uma série da Netflix que ela chama de Black Mirror, né? Que é espelho preto, que é uma referência à tela do celular apagada, que mostra muito essa contaminação de uma sociedade que se desconectou. A grande ironia é que a promessa das redes sociais é nos conectar. A conexão. E tudo que ela tem feito é nos desconectarmos. O que ela faz? E a gente imagina que a gente esteja aqui em casa à noite e a gente esteja na mesa e cada um com o seu celular. Significa dizer que eu estou me desconectando de pessoas reais que estão na minha frente em nome de atender um conjunto de pessoas virtuais que estão aqui me demandando por mensagem de WhatsApp, directs nas redes sociais, e eu aí de repente assistindo no meu próprio celular que tem meu relógio inteligente, smartwatch, que eu nem coloco. Não. Por quê? Porque eu não quero nada no meu braço vibrando obrigações. Eu não quero isso. Eu quero conversar com as pessoas olhando no olho delas. Eu não quero. Então hoje em dia eu faço isso primeiro assim. Eu não tenho nenhuma notificação no meu celular para nada, nem para e-mail, nem para WhatsApp, nem para rede social. Nada tem notificação. Minha mensagem no WhatsApp é: se for urgente, ligue. Porque para mim o WhatsApp é um novo e-mail. Eu respondo quando eu puder. Se você viu que eu estou online e eu não respondi, não entre na carência, compra um sim. Eu não estou podendo falar, não é nada contra você. A gente que é tão infantilizada que nem suporta. Gente, e é difícil lidar com isso, hein, Rossandro? Porque até assim, desde a tua mãe até a outra pessoa. É muita gente. Falando, nossa, mas você não responde, você não olhou, você viu a mensagem e não respondeu. Eu até tirei, assim, eu tirei pra pessoa não saber se eu tô online e se eu visualizei. Porque assim, tem gente tão carente que já fica lá no mundo de Bob. Por que ele me ignorou? Por que não respondeu? É que vira foi que eu fiz com ele? Não. Gente, quanta perda de tempo. Quantos conflitos ou às vezes você não pode, às vezes você tá... Então, assim, quanto mais a gente explicar para as pessoas que a gente responde quando puder, diminuir essa ansiedade, esse sequestro. Tem um grande pensador, tem dois que eu acho que são muito importantes de serem lidos e ouvidos hoje em dia, que é o Yuval Noah Harari, que tem uma obra incrível com Sapiens, Homo Deus, enfim, ele tem feito vários livros de discussões, né? Ele tem várias entrevistas e vídeos no mundo inteiro. E tem o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano que é radicado na Alemanha,
E tem vários livros, como Sociedade do Cansaço, Infodermia, em que ele vai trabalhando esses conteúdos e fazendo uma análise filosófica muito clara sobre o que está acontecendo hoje em dia. Então, eu não posso ser sequestrado pelas redes sociais. Elas têm que me servir e não eu a elas. Claro, verdade. Como Jesus dizia, né? Sim, O sábado não foi feito para o homem, né? Assim, não inverta a ordem, né? exato. Então você não vive em função da lei, você vive em função do amor. Então, viva em função da vida. Ela existe, tem. Né? Tem gente que manda mensagem para mim, você nem respondeu, você mandou por onde? Pelo Instagram. Isso não vai ser difícil, eu não fico olhando. Eu uso o Instagram para transmitir uma mensagem, mas imagina, se juntando as redes sociais todas, tem 6 milhões de pessoas. Não tem como ver o que a pessoa mandou para mim, né? Porque eu não vou adoecer. Eu não vou ficar em função de um looping de estar ali disponível. Porque tem hora que o mundo olha para você como se fosse um commodity. Sim. Você que é da agroindústria, você é uma commodity, você é um ser humano. Sim. Isso, não é? Quer te colocar no padrão, né? Como E aí não é a commodity. Então você pensa assim, cara, é um instrumento. Tem que saber utilizar esse instrumento, tem que entender as regras dele, que mudam o tempo inteiro, conforme os interesses das corporações, e tenho que usar com bom senso. E quais os principais resultados, Rossano, que vocês têm observado com o programa do Educa? Interessante, porque assim, a gente observa, são muitos exemplos, e é até emocionante falar, sabe? Porque assim, primeiro a gente percebe cura nas famílias. Teve uma aula que eu dei, eu dou aula na EducaPlay, né? Lembro demais que eu estava em Porto Alegre e era numa palestra corporativa e teve coffee break. Era um seminário de 8 horas que eu estava dando sobre inteligência emocional na gestão. No coffee break chegou uma mãe e fez, olha, eu queria me ajoelhar aqui. Disse, por quê? Para te agradecer. Não, mas não se ajoelha? O que foi? É porque o meu filho estuda numa escola que adotou a Educa. E eu assisti uma aula sua falando sobre o encontro que você teve com a mãe cujo filho se suicidou e que você falou para ela da importância de observar os próprios filhos e o celular ser fiscalizado, enfim. E eu sempre achei que eu era mãezinha moderna, que meu filho tinha liberdade, e você falou que privacidade só quem tem é quem paga as contas da casa e paga os boletos. Que privacidade é uma coisa que vai gradualmente dando para os filhos, não imediatamente. E que o que você chama de modernidade e liberdade de entregar para o seu filho um celular, o crime organizado do outro lado digital encara como uma oportunidade para destruí-lo. E aí, por causa desse vídeo seu, eu fui dormir angustiada e pela primeira vez eu esperei minha filha dormir e peguei o celular dela. E estava tudo planejado para ela se matar de manhã. E eu consegui abortar tudo isso. Nossa. E aí o meu Jaime estava comigo na palestra, aí Jaime olhava assim para mim, porque ela estava chorando e tal, e ele perguntava o quê? Daqui a pouco eu falo. Aí quando ele chegou, eu disse, Jaime, eu sei que a Educa é um negócio, e que a gente tem que lucrar, mas cara, isso aqui não tem preço. Aí eu contei para ele, né? Essa é uma mãe que chegou pra gente para dizer isso, né? Teve uma criança que a gente tem um exercício para as crianças sobre a tartaruga, fica assim, Aí chegou um pai, estressado, trânsito. O que é aí, pai? Pai, vem cá. Fica comigo no tapete. Faz a posição da tartaruga. O que é, filho? Vai, pai, faz. Respira, pai, respira. Aí o pai respirou. Passou, pai. Tá mais calmo? Tô. Onde é que você aprendeu isso? Na Educa. Aí o pai foi na escola. O que é Educa? Então são tantas historinhas lindas de crianças, de professores, que criam. Crianças ensinando os pais a se acalmar, que bacana. a entender as emoções, a saber expressar, a nomear. Dizer que essas coisas que mais ajudam, por exemplo, por que os adolescentes se cortam? Porque não conseguem dizer o nome da dor que sente. É angústia, é medo, é inveja, é raiva, é trauma, é dor. Se eu não sei o nome, aquilo dói, eu vou e me corto. E, infelizmente, o que acontece se eu continuar me cortando sem nomear minhas emoções e sem ter apoio no meu ecossistema familiar para também me enxergar, porque está todo mundo sequestrado pelo celular? O olho no olho virou segundos, eu posso chegar a uma conclusão. Se cortar a minha pele para suplantar a minha dor não está sendo suficiente, só me resta uma opção. Destruir aquele que sente a dor. Em 30 segundos, vem uma ideação suicida. Meu Deus. E a gente hoje tem uma epidemia de suicídio infantil juvenil no mundo. E isso tem Crescendo. No mundo inteiro. No mundo inteiro. E vocês entendem, vocês que são psicólogos, que isso muito se deve às redes sociais? É também uma variável importante e inegável, porque não é à toa
Não que é há uma coincidência. coincidência entre o início do smartphone e redes sociais E esse aumento. e o aumento. Existem os desafios, né, que aparecem. Agora, Rossandro, eu trabalhei muito tempo com crianças. E o que eu percebia? Que os pais, eles terceirizam também, né, para o Sim. psicólogo, né? Na escola. E a gente faz um trabalho super bonito com as crianças, chega em casa, desconstrói tudo, né? Que recado você daria para os pais? Porque tem o pessoal da Educa, graças a Deus, né, que participam, e aqueles que não estão no Educa. Qual que seria a sua recomendação, o seu recado para eles? Filho dá muito trabalho. Você tem que escolher quando você quer ter trabalho. Se na infância, e você corrige, ou você se omite e tem trabalho para sempre. Para sempre. Sabe a coisa mais dolorosa que eu escutei em quase 20 anos de atendimento? Não foi, passei por abusos, não, porque a gente escuta feijão com arroz de consultório. Sim. Foi quando entrou um casal e disse assim: Rossandro, nós todos os dias rezamos para que nosso filho morra, porque nós não suportamos mais ele. Imagina, se você se mataria ou daria sua vida para salvar seu filho, que é o padrão, Meu Deus. e chega a esse ponto, implica dizer que você errou tanto e se omitiu tanto, que o filho que você não educou, ele cobra a conta se tornando seu algoz. Como se dissesse assim, você vai pagar por não me ter tornado um adulto. O que que o Winnicott vai dizer? Grande psicanalista e pediatra inglês. Ele vai usar a palavra mãe, mas serve para pai e para mãe, né? Que uma mãe suficientemente boa é aquela que se torna desnecessária. Ou seja, porque eu te criei para autonomia. Se eu te tolhi, eu não te amei. Imagina o clássico da terapia. Você vai colocar refrigerante para um filho, aí os irmãos colocam um copo do lado para ver se está igual. Quem nunca passou por isso? Passou, né? Por quê? Que a gente quer? A gente Igualdade, quer tratamento. cuidado no tratamento. Vamos um clássico. Ninguém pode ser mais importante do A que minha eu. mãe ama mais a minha irmã do que a mim, ou meu irmão mais do que a mim. Isso gera dor. Sério, dor. Gera trauma. Gera angústia. Mas eu perguntava muito comumente essa pessoa chegava no consultório, seja um homem ou uma mulher, como é que tá esse seu irmão ou essa sua irmã que sua mãe ou seu pai gostava mais? A pessoa fazia, você sabe que até hoje eu trabalho a minha mãe, né? Minha mãe, ela paga a escola dos meus sobrinhos, o plano de saúde da minha irmã, ela não para no emprego, usa o cartão da minha mãe e não paga, minha mãe liga para mim para reclamar da minha irmã, e quando eu falo dela, ela defende. Aí eu faço, aí eu saía como se fosse uma terapia de choque. Eu entendi. Sua mãe ama mais você do que sua irmã. Não, mas eu tô há 6 meses te mostrando tudo que desde a infância até aqui mostra que ela ama. Não. Sua mãe tinha 2 filhas e ela escolheu quem eu vou destruir. E destruiu sua irmã. A pessoa parava assim, fazia Como assim? fazer uma ressignificação da vida toda. Meu Deus, eu escapei. E é uma verdade. É uma sacudida. Escapei. Você foi bem nela. Quer dizer que não doeu? Doeu muito. Cada exclusão, cada coisa que você deu para o outro, mas não deu para você, é muita dor, porque a exclusão é uma dor profunda na educação dos filhos. Mas no fundo, destruído foi o outro, que foi o mimado é o destruído. O objetivo da educação é a autonomia. Amar Você e dar autonomia. conta uma das histórias desse livro, posso mostrar, gente? Sim, Eu acho que é importante. 5 faces do perdão. As 5 faces do perdão. Você quer chorar, gente? Lê esse livro, porque ele é maravilhoso. Maravilhoso, viu, Rossandro? Obrigada. Eu que agradeço. E você conta, né, num caso de um cara que ele é médico, né, cirurgião. Cirurgião. Você pode contar um pouquinho só? Que tem a ver com isso que você está falando, né? Eu acho bárbaro. Essas histórias aí, porque geralmente tem gente assim, porque esses psicólogos falam dos pacientes, isso não é antiético. Primeiro, a gente nunca usa os nomes originais. Sim. Segundo, a gente sempre pede autorização aos pacientes. Terceiro, eles se sentem honrados porque a história deles está sendo motivo de cura para inspirar outras pessoas. Claro. E quarto, especificamente nesse livro, nenhuma dessas histórias aconteceu exatamente assim. Ela é tipo o protótipo de um perdão sobre abuso. Um protótipo de perdão sobre traição no casamento.
Então eu peguei e criei uma narrativa. Mas essa história aí, ela tem muito pé na realidade. Essas têm pé na realidade. De fato, era um cara que era um neurocirurgião, mas era uma pessoa muito infeliz, porque ele sempre disse que o pai tratava melhor o irmão do que ele. Engraçado, porque aquela frase em inglês, never enough, nada é suficiente quando você tem uma dor, uma ferida da criança ferida, você pode alcançar, sabe, o ápice de um sucesso profissional, mas sua criança continua querendo o olhar do pai ou da mãe. Busca aprovação. Buscando aprovação. E aí, quando ele entendeu isso, depois de muita luta, ele entendeu que ele precisava buscar esse lugar. E aí eu falei para ele, seu pai com mais de 80 anos, não vai se dar para você chegar para ele e falar, você não me amou e me enferrou por causa disso. Não, mas o seu irmão é a pessoa com quem você tem que dialogar, porque no fundo vocês foram postos como inimigos por um adulto. E vocês podem, apaziguando entre vocês, curarem isso tudo. Né? E o irmão dele vivia... Era o cara que tinha que dar certo, era o cara que tinha que ser médico, era o cara que... E no fundo ele se tornou médico, o irmão foi morar nos Estados Unidos, trabalhava na construção civil lá e estava lá lavando cadáveres. E quando ele liga pro irmão, depois de um processo de perdão que a gente trabalhou na terapia, ele chamou o irmão para reconstruir a relação. Sem cobrar nada do pai, porque não adiantava, não se trata de... É bem Sartre, né? Não pergunte o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você. Não adianta ficar cobrando. Tem que a gente olha assim, ó, gerações, né? Uma vez eu tava uma pessoa, eu tenho 2 cursos, já que eu não atendo mais hoje, eu tenho uma empresa de cursos de desenvolvimento pessoal, né? Um curso é Aprendendo a Se Amar e Parar de Sabotar. E o outro é o Alma Leve, que é Aprendendo a Perdoar e Perdoar-se. A gente já tem mais de 30 mil alunos em 32 países. E escuto muitas histórias dos alunos. E aí eu tava lá, uma aluna só reclamando, aí eu falei, mas é o seguinte, deixa eu explicar para você, uma das imersões que a gente tem com os alunos. Eu tava vendo assim, meus bisavós, eles são de uma geração que tinha uma missão só. Ela, qual? Na época dos meus bisavós, as pessoas tinham vários filhos, mas metade morria. Tipo, tinha 10, morria 5. Dizia até assim, eu tive 10, mas 5 não vingou, parecia planta. Até que alguém disse assim, é impossível que os pais tenham que enterrar 5 filhos. Triste. É impossível permitir que essa dor continue. Então, uma geração inteira se comprometeu no mundo a meus filhos vão sobreviver. E você não pode esperar que esses pais falem sobre emoções, desabafem, escutem sua dor, olhem para seu silêncio, porque eles estão trabalhando feito uns condenados para fazer com que eles vivam. Pronto. Cumprir a missão. Perfeito. Vão ter trauma? Vai. Mas a missão era essa. Aí vem uma segunda geração dos meus avós, que foram esses filhos que sobreviveram e que não morreram de fome ou de uma doença qualquer que não tinha nenhum cuidado e que dizem assim, não, mas os meus filhos eles têm que se alfabetizarem, porque eu não quero que eles fiquem na roça sol a sol como eu. Então essa geração foi para a enxada trabalhar feito uns condenados para o filho ir para a escola. Não, para a escola. Para a escola. Faça alfabetização. Meus pais dizem assim, não, meu filho tem que ser doutor. Meu filho tem que ir para a universidade. Para ir onde eu não fui. E eles trabalharam feito uns condenados para que eu fizesse o que eles não fizeram, para eu andar por lugares onde eles não andaram, para alcançar lugares que eles não alcançaram por causa deles. Então, se você fica na cobrança do que não foi possível, você esquece de agradecer pelo que cada geração entregou e entender que o teu resultado é de todo esse afeto que vem antes. É toda essa ancestralidade. Essa ancestralidade que abre a picada. E essa importância. E que abre a picada assim, na mão, e asfalta, e você reclama de um buraco. Exato. Rossandro, eu gostaria muito de citar aqui, até usando o exemplo do seu livro que eu comecei a ler, que é o Escolho Ser Feliz, né? Que é uma decisão que a gente precisa tomar na nossa vida. E é um divisor de águas, viu, gente? Quando a gente escolhe ser feliz, e sempre é possível. Por mais que as situações pareçam ser caóticas, a gente sempre pode escolher ser feliz. Que não é uma escolha de viver achando que tudo é legal. Escolher, mesmo na dor. Exato. O caráter pedagógico, que é o livro do Cortella, né? Que eu não sei quais justamente essas estações da alma. E aí eu queria aqui trazer os pilares, né? Hoje, tantos autores que estudam, que trazem observações de anos de pesquisa que hoje se chama-se, né, a ciência da felicidade. Sim.
E nós estamos falando aqui de muitas coisas importantes, né? Que é a questão do relacionamento, né? Como o relacionamento ele é importante, ele é um grande pilar, né? Para a ciência da felicidade, Uhum. né? É a qualidade dos relacionamentos e é isso que a gente está falando, é o olho no olho, né? Que virou um grande luxo. Uhum. E com a questão das redes sociais, isso acabou se perdendo, nos desconectando, né, numa era de tanta, entre aspas, conectividade. E essa questão que você tocou da gratidão, Rossandro, e quando a gente. É porque até a neurociência explica que a gente tem uma tendência até pelo instinto de sobrevivência, a gente valorizar mais o negativo, o que está faltando, esse buraco que você citou. E a importância da gente ser grato, o quanto que isso nos traz a sensação de felicidade. Você consegue falar isso? Sim, tá. Inclusive, no mestrado de Ciência da Felicidade da Unicamp, eu dou aula lá, né? Olha só. E a gente... Vamos invadir lá a universidade. E a gente tem uma percepção na vida em que quando a gente agradece, a gente consegue perceber tudo que já foi entregue para a vida. Tudo que a gente já recebeu da vida. Por exemplo, Diário da Gratidão é uma coisa incrível. Que você pode escrever ou não, simplesmente terminar o dia e agradecer pelo que aconteceu. Eu vejo, por exemplo, uma coisa muito comum hoje em dia. Por exemplo, as pessoas, ainda mais por causa das redes sociais, desenvolveram a ideia de que você só vai ser feliz se tem uma vida glamourosa, seguidores, sucesso financeiro e tal. E é como se tivesse um mantra tóxico e adoecido de que a vida ordinária, ela é ordinária. No sentido da vida... Positividade tóxica que você cita aqui. É mais que isso, é mais a ideia de que você só pode ser feliz se tiver sucesso, dinheiro, visibilidade. Então, as pessoas, elas pregam isso. Então, todo mundo quer sonhar em ricar e tal. E o que acontece? É como se a vida ordinária ou comum fosse ordinária de ruim. Mas vamos pensar aqui, você que está aí nos assistindo, né? A gente que está aqui sentado. Se você está agora assistindo esse podcast e está na casa em que as pessoas te amam, não importa quão simples essa casa seja, o que tem de ordinário nisso? Isso é extraordinário. Ter alguém que te ama é extraordinário. Voltar para casa e ter pessoas que te esperam com saudade é extraordinário. Tem pessoas que vão voltar para casas assim, condomínios fechados, com valor de 50 milhões, decorado com um monte de luzinha para cada quadro incrível, que nem sabe quem é o pintor, só porque o arquiteto mandou, e não tem ninguém esperando. Isso é uma vida ordinária. E parece extraordinário nas redes sociais. Sim. Você está no Réveillon, no quintal da sua casa, ou na laje, ou na frente, enfim, com uma mesinha de plástico, com quem você ama, é extraordinário. Estar em Dubai ou no Champs-Élysées, estourando champanhe com um monte desconhecido, é ordinário. A gente tem que voltar a entender o que é importante na vida, porque tá virando uma palhaçada muito grande. Então é preciso... Os valores estão se perdendo. E uma das coisas que faz com que eu consiga ver o extraordinário da vida é a gratidão. Porque eu consigo quantificar, eu consigo de fato medir o que diariamente na minha vida é extraordinário. Eu acabei de vir de um projeto do qual faço parte, né, que é a Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma instituição internacional de ajuda humanitária, da qual faço parte, e que foi fundada por Wagner Moura, não o ator, mas o mesmo nome é Wagner Moura, e que começou atendendo 150 crianças e hoje atende diariamente 37 mil pessoas em 8 países, incluindo o Brasil, incluindo São Paulo, tem projetos aqui também. E fui para um campo de refugiados em Dzaleka, que fica no Malawi, e a gente tem um projeto lá ao lado, Nação Ubuntu. E as pessoas, elas até por causa de toda a privação que elas passam, elas conseguem ter uma noção exata do que é a gratidão. O pequeno movimento que gera grande transformação na vida dela. Então, quando você tem esse panorama de ver assim tanto o glamour da visibilidade, né, e da grana que ele existe, mas ao mesmo tempo a grandeza do que aquilo pode de fato transformar a vida das pessoas, você consegue entender a gratidão por sua vida com uma tonalidade muito mais vívida. É preciso que você entenda que tudo que nós temos é uma concessão de Deus.
É uma visão minha e respeito quem discorda. Eu lembro que na minha infância, pobre, morando em Campina Grande, na Paraíba, que é uma cidade que é fria, porque as pessoas pensam que o Nordeste é todo o sertão, né? Mas tem vários climas. Meu sonho de infância era tomar banho quente. Nossa. Meu sonho de infância era tomar banho quente. Eu lembro que uma mãe perguntou assim, meu filho, o que você queria ter de aniversário? Eu lembro demais, ela chorou nesse dia. Eu queria saber como é leite ninho. Como é maçã. Porque às vezes eu comia as cascas da maçã. Entende? E hoje, quando eu ligo o chuveiro e vou dosar, Você se lembra disso? eu agradeço. Porque Porque você pode, frio, você mas pode eu medir a temperatura que você posso- pode escolher a eu preciso temperatura. lembrar que um dia eu não tive isso. E eu preciso lembrar que tem gente que nem água tem. Para poder ser grato. Eu preciso lembrar de tudo que eu desejei e eu preciso lembrar de tudo que muitas pessoas sonhariam em ter e de coisas simples que a maior parte das pessoas não tem. Quando eu estava pegando o voo de volta do Malawi, eu fiquei pensando na música de Gilberto Gil, porque eu estava voltando exatamente, pousando no carnaval no Brasil. Ó mundo desigual, mundo tão desigual, aqui esse carnaval, no mundo há fome total. Eu tinha acabado de vir de um lugar em que as pessoas, quando conseguiam, era folha de batata doce para dar para os filhos comer. E isso faz com que você possa visualizar as muitas tonalidades de uma vida que não é preta e branca, He-Man contra esqueleto, esquerda contra direita, mas um mundo que tem muitas coisas e dores e bolhas que precisam ser estouradas para que a gente enxergue o outro. E que comece a se enxergar vendo esse outro que do meu lado faz a minha vida mais tranquila. Aquele pai que, apesar de ser uma pessoa calada ou mais difícil, me deu a escola que ele não pôde estudar. Exatamente. Aquela mãe que, quando todo mundo diz isso, não termina a 8ª série, não consegue terminar, ela diz, vai mais longe que você está pensando. Não é meu filho, com aquele olhar ameaçador de tem que ir. Então, assim, esse movimento das muitas pessoas que vão transformando a sua E vida. isso que mobiliza para o crescimento, Terceiro. para o desenvolvimento, porque as coisas fáceis, o que elas agregam? Não se Né? aprende isso. Não se aprende, não se O desenvolve. pedagógico da vida, ele passa pelo crescimento e o crescimento tem dor. Você conhece aquela metáfora do Rubem Alves, a pipoca? Não, ele tem várias. Me fala da pipoca. Você não conhece a pipoca? Não. Gente, eu passei a pipoca para você? Olha, Já tô com a da nuca, da pipoca. Já, vamos para pipoca. Bom, a nuca foi realmente da pipoca eu não decorei, né? Mas a história é a seguinte, ele faz todo um estudo sobre a pipoca, bárbaro, né? O Rubem Alves foi uma pessoa incrível, Incrível. né? E aí ele explica sobre o milho, né? Que foi por acaso que eles descobriram a pipoca. Que teve uma pessoa lá que foi fazer um experimento, colocou no fogo e estourou e virou aquela coisa linda que é a Maravilhosa de pipoca, comer. maravilhosa de Assistindo um comer, que nos traz diversão, nos traz alegria. Então ele faz uma metáfora com realmente essa transformação das pessoas. Uhum. Que a gente só se transforma entrando no fogo. Sim. Quando a gente está no fogo, naquela quentura, e a gente aceita esse calor, o que acontece? Puf! Transforma na É igual a pipoca. pérola, né? Que é irritando Isso. irritando a bem, outra. bem parecido. Só que quando a gente faz a Que a pipoca, areia né? vai entrando ali, vai logo Isso. treva ali. O estresse, né? Quando a gente termina, né? O que acontece? Tem aquelas pipoquinhas, né? Aqueles milhos, né? Que é o não- piruá que não estourou. Aqui chama piruá, é? Chama-se piruá, Ele mururu, que foi o Bruno. que é de Minas, se eu não me engano, esse nome. Ele até explica, é bárbaro essa metáfora. E aí ele diz que o piruá são aquelas pessoas Que se recusaram. que se recusam a se transformar. Né? São as Porque a pessoas rígidas. pipoca, é isso, a pipoca, ela traz alegria, ela traz diversão, ela remete, né, a um entretenimento gostoso, não é? É. E a piruá, ela vai pro lixo. É. Ou quebra o dente da gente. Ou quebra o dente. Eu já quebrei o dente com a piruá da vida. Então, assim, gente, o que você escolhe? Se pipoca, O que você escolhe? né, que traz prazer e tudo mais, ou piruá? É. A gente fala muito na terapia com os pacientes, até eles se irritam muito com terapeutas, né? Que a gente
A vida tem um caráter O pessoal fala pedagógico. que de vez em quando não se tapa na cara. Metáfora. Qual é a metáfora? Conheceu, Falando. eu vou falar aqui, acho que falei antes da gente começar a gravar, né? Que o bordão da doutora Márcia, psicóloga, quais são as evidências, né? Para quem não sabe, né? A Márcia foi minha psicóloga por muitos anos. Ela já contou vários segredos dela. Ela foi a psicóloga e realmente, assim, a minha vida, eu devo muito a você, né? Um agradecimento aqui. E eu agradeço também, Porque- porque, gente, só um apêndice. Como a gente aprende com os nossos Muito. pacientes? E eu agradeço a todos Todos. eles, a todos. Todos. Que é maravilhoso. E o que é mais maravilhoso, Rossandra, você não tem ideia, eu vou até ficar emocionada, de ver a Thaísa, que ela se transformou. Ai, Que legal. E poder fazer parte disso, gente. obrigada. É verdade. É lindo isso. Esse reconhecimento mútuo, né? Na verdade, quando a gente é terapeuta, a gente tem o privilégio de camarote assistir o crescimento e o florescimento de alma. É uma bênção, né? Benção. E assim, realmente é transformadora, eu sou muito grata, assim, hoje a gente está aqui com esse projeto, com esse programa de estar trazendo pessoas da psicologia para trazer grandes ensinamentos para as emoções, para que as pessoas reflitam, porque eu passei isso na minha vida. Uhum. E eu tive pessoas como a Márcia, né, com o conhecimento dela, com as várias perguntas, várias vezes para mim perguntava, Thaísa, quais são as evidências disso que você está pensando? Porque ela me ensinou que o sentimento, o pensamento ele vira sentimento, o sentimento vira comportamento. E esse ensinamento por si só, ele é tão poderoso, porque quando a gente tem essa consciência, a gente consegue realmente direcionar a nossa vida. Porque não importa, está acontecendo. Durante esse momento, assim, eu tô com vários pilares, vários pratos da minha vida ali, dizendo que desequilibrados, eu tendo que arrumar uma forma de equilibrá-los. Digamos que eu estou passando por um momento mais desafiador da minha vida, mas é o momento que eu estou mais feliz. Porque é o momento que eu estou mais consciente de tudo que está acontecendo na minha vida. E outra coisa, eu escolhi ser feliz. E foi uma escolha que eu tomei. Quando eu me divorciei, faz 3 meses que eu me divorciei, eu tomei uma decisão que eu falei assim, eu quero ter uma vida de paz. Uhum. Eu quero ter uma vida leve. E essa vida de paz que eu quero ter, ela depende de mim. Uhum. Ela depende das escolhas que eu fizer. Ela depende dos pensamentos que eu escolher estarem comigo, dos sentimentos que isso vai ter e os comportamentos que eu vou ter. Então, isso tem sido transformador na minha vida. E hoje a gente está aqui, né, ter essa oportunidade de trazer você, Rossandro, né, com todo o teu conhecimento, com toda a tua, assim, eu não consigo nem descrever, né, assim, a tua sensibilidade para trazer tantas verdades ordinárias, mas que são extraordinárias, tá? Para que a gente realmente não se perca nessa trajetória que todos nós temos, que a gente não perca aquilo que realmente é importante, né? Que a gente tenha realmente adquira essa consciência, né? De saber, de valorizar aquilo que deve ser valorizado. Por isso que eu amo todos esses estudos de comportamento, ciência da felicidade, eu gosto muito de ler sobre isso. E eu acho que é uma missão, assim, eu acho que se tornou uma missão, porque a partir do momento que me disseram isso já, a partir do momento que você toma consciência de muitas coisas importantes, você tem o dever de levar essa mensagem, tá? E eu acho que é por isso que todos nós estamos aqui, e isso se tornou um grande propósito na minha vida. É o mito da caverna. Se você acorda e vai lá fora e vê que tem sombras, tem que comunicar às pessoas, mesmo as que não querem continuar enxergando, respeitando as que querem continuar cegas, mas as que se colocarem como disponíveis para crescimento, a gente tá lá. E uma grande coisa a respeito de tudo que eu já vi você falando sobre perdão, Luciano, eu tô tendo que recordar essa questão do perdão todos os dias na minha vida, porque vem pedrada de tudo quanto é lado. É assim, a gente entende realmente a questão do perdão quando a gente se torna capaz de perdoar a incapacidade do outro de ter consciência. Então eu queria te agradecer muito. Que bom. Eu queria agradecer você e a Márcia também, porque
Eu aprendi isso. E quando alguém vem me dar pedrada, e eu tenho que escolher, né? Eu vou me ofender, eu vou brigar com essa pessoa. Gente, depois que eu tomei essa decisão de ser feliz, eu não briguei mais com ninguém. É sempre muito isso que geralmente as pessoas ficam assim, poxa, eu fui ferrado, ainda tenho que perdoar? Não, você foi ferrado e vai se libertar. Exato. Porque você perdoa, você deixou de ser ferrado. Pronto. Ficou até ali, né? E também você amadurece a ponto que o perdão, ele não só resolve o passado, mas o futuro. É que você entendeu. É porque o perdão, ele não só faz com que o passado deixe de destruir o meu presente e inviabilizar meu futuro, mas ele me permite olhar para as pessoas infantis e nem me magoar mais com elas. Lembra quando tem um momento que chegam para Mahatma Gandhi, e eu tive nesse mundo de fazer palestras, é muito legal, a oportunidade de fazer 2 vezes palestras com Arun Gandhi, o neto de Mahatma Gandhi, que era quem falava no nome do avô, que falecia há uns 3 anos na Inglaterra. E ele contando assim que quando perguntavam para o avô, mas por que você tem mágoa? Ele disse, não, ninguém me machucou. Não, mas várias pessoas, não me machucaram porque assim, eu não me senti ofendido. Se eu não me sinto ofendido, se o meu ego está maduro, E é um princípio aqui, não? é um princípio estoico. É um princípio de você perceber assim. Eu lembro que uma vez essa coisa de pegar muito avião, não sei o quê, aí você vive cansado. Antes da pandemia eu pegava 22 dias de voo por mês. Era insano. Meu Deus. Hoje eu não faço mais isso comigo. Passou. Hoje eu... Mas era insano. Aí, mas tem dia que você vai pegar um voo aí, não consegue marcar um assento melhor e tal. Aí tava no meio, num assento que não reclinava, Ah, tal, sabe, assim, eu disse, que coisa, como é que... Aí eu parei e fiz, não, você tem que agradecer. deixar um assento, Te tirar. tem 7 centímetros a menos, acabar com a sua vida. Se você não for capaz de dar a isso que seja a irrelevância que isso tem, cara, você tem que estudar tudo de novo. É. Aí eu peguei o meu Kindlezinho, falei, cara, valeu. Ó, o pensamento, Rossano. Você tá gerenciando o teu pensamento. Você gera um pensamento, o sentimento muda e o comportamento é. Exatamente. Essa cadeira não define quem eu sei, o que eu vou sentir. O que você diz não define quem eu vou ser, o que eu vou sentir. O meu passado não define quem eu vou ser, o que eu vou sentir. Mas as minhas escolhas definem quem eu sou e quem eu serei. É libertador. Meu Deus, gente. Libertador. Dá vontade. Vamos ficar aqui. Hoje é sexta, vamos ficar aqui até domingo? Vamos ficar aqui até domingo? Rossandro, eu mandei um vídeo pra você, né, falando de todos esses. As pessoas devem pensar assim, nossa, mas a Thaís é engenheira agrônoma e fica falando essas coisas, trazendo essas coisas malucas, né? Mas é que assim, a gente pode ser engenheiro agrônomo e pode também estudar outras coisas, pode querer falar sobre outras coisas. Olha, você tem uma coisa que lhe caracteriza como capaz de falar sobre emoções humanas, que é mais importante para mim e para a Márcia do que a nossa carteira do Conselho Regional de Psicologia, o CRP, que óbvio a gente tem que ter, né? É importante, tem que ter a formação, mas o que mais nos habilita a falar de ser humano você tem como currículo, é ser o ser humano. Obrigada. Exatamente. Sentir emoções e saber e viver. E geralmente quem faz terapia, sabe, vai virando um terapeuta. Quem faz muita terapia vai... Sim, são anos, né? Vai fazendo uma autoterapia vai e entendendo, vai terapia dos percebendo, ajuda as outros. pessoas. E acaba que daí as pessoas vão vendo que você que tem habilidades ali de lidar com problemas, isso, aquilo, as pessoas começam a te acessar. Olha, eu tô com isso, tô com aquilo. Eu falo, calma, peraí, vamos pensar. Quais são as evidências? Primeira pergunta, começa a pessoa, tá surtando. Peraí, calma, para, respira. Quais são as evidências disso que você tá pensando? Essa é a primeira pergunta. Ponto de partida. E, enfim, a gente acaba ajudando as pessoas. Então, por fim, Rossandro, eu mandei esse vídeo pra você, né? Porque eu pensei assim, poxa, eu acho que dá pra gente criar algo, assim, do que eu aprendi estudando tanto, né, sobre esses temas, né, que a gente tá falando aqui. E realmente, né, tipo, a base de tudo, né, que seria a pirâmide da liderança, de quem lidera a vida, tem que ter isso daqui, né, em mente. Então, a base seria o autoconhecimento, né? Então, tudo isso que a gente trouxe aqui, falando de consciência, o fósforo, né? Acende primeiro o fósforo, daqui a pouco você pega uma vela para enxergar melhor, e você começa ali a enxergar, se conhecer. E aí a gente parte para os valores, né? Porque se a gente não... Como é que eu pauto a minha vida em valores, né? Todo mundo fala, ai, porque eu tenho valores. Aí você vai perguntar para a pessoa, tá, quais são? Ah, não sei. Não, mas eu tenho meus valores. Ah, mas o que é? O que é? E você pauta a sua vida em valores como? E quando a gente define aquilo que é valor, o próprio nome diz o que é importante.
Aí, ao definir o que é importante, a gente precisa saber aprender a estabelecer as prioridades, né? Porque não dá pra gente fazer tudo, né? A gente vai fazer aquilo que é importante, vai equilibrar o prato naquele momento daquilo que é importante. Quando a gente entende o que é importante, a gente fatalmente tem que aprender a dizer o não. Você fala tanto, né? Estabelecer os limites necessários para que a gente consiga fazer aquilo que é importante, né? Então, definir limite é muito, muito importante. E aí a coragem, né? Destaco a coragem como um precursor, na verdade, de tudo, né? Para você fazer todo esse processo aqui. Porque é a partir de tudo isso aqui que a gente consegue ter a liderança da nossa própria vida. Quando a gente pensa nas relações humanas, quando a gente não lidera a nossa própria vida, a gente não tem consciência daquilo que a gente está fazendo, a gente não tem a consciência para onde que a gente está indo, a gente não consegue ter relações saudáveis, a gente não consegue ser feliz. É verdade. E como eu respondi para você no vídeo, né? Acho que toda a contribuição que a gente der ao conhecimento humano, que acho que a gente não compete, como eu falei, né? Educa não compete, coisas. O bem não tem, como é que é? O bem não compete, o bem é meu lema, né? O bem não tem concorrência? Meu lema é: se o crime é organizado, organizemos o bem. Para virar o jogo, a gente tem que, os lúcidos, as pessoas que estão querendo assim pacificar, tem que estar juntos para poder a gente não jogar álcool, mas água na fervura do mundo e ser. Eu fui em setembro fazer umas palestras em Assis, na Itália, no Encontro Internacional Fraternidade Sem Fronteiras em Assis. E eu sou um grande admirador da obra de Francisco de Assis, né? E embora a oração não tenha sido feita por ele, mas ele a viveu. E ele, nessa oração, aquele que fez essa oração inspirada na própria vida dele, ele não diz o que ele é, mas o que ele deseja. Pronto. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Então, assim, no fundo, o que nós queremos é ser melhor em todas as áreas e sermos instrumentos de paz, de conhecimento, de perdão, né, de lucidez. Então, no momento em que nós construímos isso em nós, não tem como não levarmos isso para os outros, porque o próprio Jesus dizia que é impossível esconder uma luz debaixo do alqueire. Ou uma cidade fortificada em cima do monte, é impossível não ser vista. Então, no fundo, quando a gente começa a brilhar, não é mais sobre o nosso ego, mas sobre o que a gente entrega através do movimento que fazemos na nossa própria alma, para que as pessoas percebam e aprendam que elas podem, devem e têm o direito de fazer o mesmo com as almas delas. Então, a nossa libertação e nosso crescimento é uma inspiração para os outros. Mas também nosso abandonar-se e sabotagem também pode fazer com que as pessoas duvidem de si mesmas. Então, que a gente olhe cada passo que a gente dá, não como um movimento do ego, mas como um movimento de um projeto humano em que nós queremos caminhar rumo a um crescimento pessoal e coletivo. É o que a gente faz, né? Meu Deus, eu tô emocionada. Eu tô emocionada. Estamos aqui para juntos construirmos um mundo melhor. Para finalizar, Rossandro, a gente sempre faz uma pergunta, né? Que é: qual que é a mensagem do Rossandro para as pessoas equilibrarem os seus pratos, saber equilibrar seus pratos, ou até tomar a decisão de não equilibrar? Eu acho que nenhum de nós consegue equilibrar todos os pratos o tempo inteiro. Tem hora que um cai. Sair na culpa não vai resolver isso. Foi o que foi possível. Era o que se dava conta. Por que eu fiz essa escolha no passado? Na época, os pratos que você conseguia segurar era esse. Não se trata do que você perdeu, mas do que você vai conquistar. Tem hora que você tem que quebrar tudo, feito os gregos. Sabe? E faz parte, aí você pega um, pega outro. Tem hora que a vida profissional desanda, a vida emocional desanda, a relação com Deus, não por causa de Deus, mas por sua causa, desanda. E porque você está sendo convidado para se reinventar. Que um dos livros que eu fiz, não está aqui, é O Tempo do Autoencontro, que é sobre a experiência e o papel do deserto em nossas vidas. No deserto, os pratos todos caem. No deserto, nenhuma das coisas que a gente tem funciona. No deserto, o teu currículo não adianta, porque ninguém vai saber se você tem doutorado ou não. Tua conta bancária não adianta, porque não tem caixa eletrônico. Mesmo que tenha, você não vai servir nada o seu dinheiro. No deserto, ter amigos influentes não resolve absolutamente nada, porque ninguém sabe que você está lá. O deserto é um lugar que ninguém entra com você, nem Deus, porque ele já está lá te esperando para te convidar para aquele silêncio absurdo. Na metáfora de um lugar em que tem uma infinidade de grãos de areias incontáveis, ainda assim você é ser visto como único por Deus.
e convidar você para que você também se veja com a dignidade e a grandeza que você tem. O deserto é o momento em que você se coloca no chão e todos os pratos caem para que você finalmente seja convidado a levantar o principal prato da sua vida, que é se amar. Porque com o amor pessoal, você consegue fazer todo o resto, porque quem não se ama nem consegue sentir o amor de Deus. Mas como assim, Rossandra? As suas igrejas estão lotadas de pessoas que necessitam de Deus. Mas para sentir o amor de Deus, você tem que amar aquele que Ele criou, que é você. E aí, quando você se ama, você consegue perdoar, você consegue entender o outro, você consegue se enxergar, você consegue saber que pode e deve melhorar e entender essa manifestação amorosa de Deus que te criou desse jeito e te convida a melhorar. Mas sabe, num processo de aceitação pessoal. Como dizia um grande psicólogo americano também, que uma das forças da psicologia, Carl Rogers, sobre o paradoxo desse alto amor, que é a aceitação. Só quando a gente se aceita é que a gente muda. Porque enquanto a gente não se aceita, nós somos o nosso pior inimigo. Passamos tanto tempo numa acusação, porque o prato caiu, porque eu não tinha um prato legal, porque não era uma louça, porque não era pintado, porque não era de porcelana, que você não consegue, finalmente, se tornar o oleiro da própria vida, quebrar o que não funciona para fazer um prato ou um vaso novo. Perfeito. É isso. Meu Deus, gente, poético. Como que pode, né? É incrível. Olha, o meu choro traduz, Bom, esse né? é o próximo livro, tá? É o meu choro, acho que o nosso choro aqui traduz o quão especial, né, foi esse encontro, esse podcast, né? Eu tô Foi emocionadíssima. uma honra. Foi assim, idem, a honra. foi uma, assim, eu não tenho nem como palavras, né, para agradecer, ô Sandro, assim, não só por você ter vindo aqui, né, porque você ter vindo aqui, óbvio, mas agradecer você, assim, por tudo que você representa, por toda essa mensagem que você leva para as pessoas, assim, que, como eu falei para você, e é genuíno. Eu falei antes da gravação, mas o Rossandro, ele curou a minha alma. O Rossandro tem um programa que chama-se Cuidando da Alma. E eu, por muitas vezes, viajando, dirigindo muitos 1000 quilômetros, né, como engenheiro agrônomo aí no Brasil afora. E muitas vezes, né, eu estava ali sem poder estar com a Márcia, No né? deserto. Estava no deserto com muito asfalto na minha vista, mas tinha uma carrada de gente no deserto enchendo minha paciência. E eu tinha que dar um jeito de... Falei, tá, eu vou fazer o quê, né? Eu vou ouvir o Rossandro. Eu vou ouvir o Rossandro na minha viagem. Então, assim, o Rossandro, ele cuidou da minha alma, muito da minha alma em momentos desafiadores, né? Então, assim, é um agradecimento, uma gratidão muito, assim, uma honra, né, tê-lo conhecido. E parabéns, assim, muito parabéns mesmo, assim, por tudo que você representa, por tudo que você representa para muita gente. Eu agradeço, Thaís. Agradeço com um sentimento de humildade, de saber que nada do que você escutou foi eu que eu inventei. Eu sou um mero transmissor, né? Eu sou um repetidor de coisas que chegaram na minha alma. E acho que somos instrumentos. Nós viemos aqui para sermos pessoas que servem-se mutuamente, servirmos uns aos outros, né? Como dizia meu avô na minha infância, quem não vive para servir não serve para viver. Então, que bom que eu servi para você. Vocês estão servindo para mim, que nós possamos servir para os outros. Porque todos nós servimos. A sociedade que é doente, que acha que alguém serve e é melhor que o outro. Não, nós servimos, todos servimos uns aos outros. E quem mais veio para servir foi o próprio Cristo, que disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Que nós possamos ser esse ser que serve. E que cada dia que a gente acorde com a intenção de ser um instrumento, de servir as pessoas. E quando os elogios vêm, a gente sabe que é direcionado a quem de fato merece, porque nós somos instrumentos, tão somente apenas. Fique feliz, eu fico muito feliz de poder ter sido um instrumento na tua vida, como o Márcia foi na tua vida, como você está sendo na vida das pessoas que estão assistindo o podcast, porque é isso que nós somos, né? É isso que fica. No final, a gente não leva nada do que a gente adquiriu aqui, a gente está meio que administrando bens que não nos pertencem, mas, como diz uma música da família Caymmi, tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar não lhe pertence, nunca lhe pertencerá. Só é seu aquilo que você dá. Gente, muito obrigada por esse encontro. Pessoal, é com toda essa emoção, esse presente que tivemos aqui hoje, que a gente encerra esse 4º episódio do podcast Equilibrando Pratos. Curtam, compartilhe com quem você ama, cuide
das almas que estão perto de você. Até o próximo encontro. Tchau.